no próximo domingo, vai fazer a prova da OAB no dia 20. Vamos lá então, me digam se alguém vai fazer a prova. Eu estou pensando em fazer uma live de revisão para a OAB na sexta-feira, tá? Na sexta-feira anterior. Vamos lá, aqueles que vão fazer, fiquem de olho. Olha, a Karine vai fazer, que bom. Aqueles que vão fazer, o site Amo Direito não acertou. Eu mandei para o Marquinhos, meu amigo Fontana, mas ele disse que ia ver, tá? Olha só, diz a Silvia, a Jéssica. Vamos lá então. A Tati, que maravilha. O Ezequiel, irei fazer domingo. Então tá, vamos fazer uma live de revisão, pessoal. Quem sabe a gente faz uma live de revisão na sexta. O que vocês acham? A gente pode fazer uma live de revisão. Eu falo para vocês antecipadamente o horário depois, tá? Eu não, mas me interesso. Que bom. Vamos lá, porque conhecimento nunca é demais. Bom, aqueles que já estão me acompanhando aqui já sabem que nós fizemos uma live sobre a parte geral dos crimes contra a administração pública. Quando então eu falei com vocês sobre aquilo que eu chamo de teoria geral dos crimes contra a administração pública. Nesta teoria geral dos crimes contra a administração pública, nós vimos o que são crimes funcionais, os próprios e os impróprios. Nós estudamos o conceito de funcionário público. Nós vimos os requisitos para a progressão de regime, artigo 33, parágrafo 4º, quando nós temos um crime contra a administração pública. Nós vimos a questão da perda do cargo enquanto efeito da condenação e chegamos à conclusão, artigo 92, parágrafo único do Código Penal, que não é efeito automático, a não ser... Quem é que lembra das duas exceções? A perda do cargo, então um funcionário público que vem condenado. Ele vem condenado, transita em julgado, e o juiz decreta na sentença a perda do cargo. A questão é, esta perda do cargo é um efeito automático da condenação? O juiz tem que falar sobre ela, que motivar na sentença ou não? Ou decorre da pura e simples condenação? Quem é que lembra isso? Nós temos uma regra e temos duas exceções. Alguém lembra? Qual é a regra? No caso da condenação de um funcionário público, a condenação transita em julgado, ele perde o cargo de forma automática. A perda do cargo, da função, do mandato eletivo é um efeito automático da condenação? Boa, Fontana! Tortura é automático, diz o meu amigo Fontana, de Vitória Espírito. É Vitória ou é Vila Velha, Fontana? Automática, tortura e organização criminal. É bom esse jeito, hein? É bom esse jeito. Olha só, o juiz tem que motivar como regra. Artigo 92, parágrafo único do Código Penal. Regra geral, ele tem que motivar. Como é que se dá esta perda do cargo? Se o crime tem nexo funcional, qualquer condenação igual ou superior a 1 ano. Se o crime não tem nexo funcional, então é um crime que não tem nada a ver com a função pública que exerce aquele agente, por exemplo, um estupro, qualquer condenação superior a 4 anos. Tudo está no 92. Então, tem que motivar como regra, a não ser na tortura e no crime organizado. Na tortura, artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9455 de 97. E no crime organizado, artigo 2º, parágrafo 6º da Lei da Organização Criminosa 12.850 de 2013. Toda esta parte geral nós falamos na live anterior. Na aula de hoje, querida Vani, um beijo, tá? Na aula de hoje, vamos falar sobre a parte especial dos crimes contra a administração pública. Vamos falar dos crimes em espécie, crimes contra a administração pública em espécie. Então, eu vou falar da parte especial, vou falar em homenagem à minha amiga Ju, que me pediu. Juvenita, você tá aí? Deixa eu botar aqui no silencioso, ó. Pronto. Eu vou falar da parte especial. Você tem que saber, antes de mais nada, como a matéria está sistematizada dentro do nosso Código Penal. Nós temos que lembrar que há um título, que é o gênero, e vários capítulos, que são as espécies.
O título, que é o título 11º, o título 11, fala dos crimes contra a administração pública. E aí, Juju, é pra ti a aula de hoje, hein? Dos crimes contra a administração pública. E é depois vários capítulos. Um capítulo primeiro, praticados por funcionário público contra a administração em geral. Crimes funcionais, né? Um capítulo segundo, praticados por particular contra a administração em geral. Um capítulo terceiro, praticados contra a administração da justiça. E há outros 2 capítulos, um 2A, que falam em crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, e um capítulo 4, contra as finanças públicas. Bruninha, chegou na hora. Vamos falar dos capítulos mais importantes e dos crimes mais importantes previstos nestes 3 capítulos mais importantes. São 5 capítulos. Os 3 mais importantes são crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, crimes praticados por particular contra a administração em geral e crimes contra a administração da justiça. Vamos começar pelo primeiro capítulo. Então, se você consegue me acompanhar tendo o Código Penal aberto, você vai para o 312. 312 do Código Penal. Você pode ver que há o título 11, dos crimes contra a administração pública. E há um primeiro capítulo. O capítulo 1º, que fala dos crimes funcionais. Me avisem uma coisa, está travando só para o meu amigo Fontana ou está travando para todo mundo? Só para eu ver se a minha internet, aqui tá bombando, eu acho, Fontana. Ou se é... Ó, denunciação caluniosa seria um exemplo? Seria, Arthur, denunciação caluniosa é um exemplo de crime contra a administração da justiça. Aqui tá tudo bem? Então a gente toca. Vamos lá, Adri. Por aqui tudo bem? Diz a Lívia, aqui tá top, diz o Domingos. Maravilha, 100% o Jarles. A minha amiga Vani, grande advogada de Santa Rosa, diz que tá bom. Se tá bom, vambora. Bom, para quem não tá bom, deve ser a internet de vocês. De repente, fechem o wireless e entrem de novo, tá? Aí melhora, geralmente melhora. No primeiro capítulo, nós temos os crimes funcionais. Então, se vocês forem perguntados a respeito dos crimes funcionais, onde estão os crimes funcionais? Crimes funcionais, vimos a live passada, são aqueles praticados por funcionário público. Crimes funcionais são aqueles praticados por funcionário público. Eles estão entre os artigos 312 e 326 do Código Penal. Entre o 312 e o 326. Valeu, Gabrijas, meu amigo. Vambora. Vambora. Entre o 312 e o 326. O 312 traz o peculato. Questão de prova cai direto é nós sabermos onde está o peculato próprio e onde está o peculato impróprio. O peculato próprio é o caput do 312. E o peculato impróprio é o parágrafo 1º do 312. Então, 312 caput é o peculato próprio. 312 parágrafo 1º é o peculato impróprio. Vamos lá, Laurinho, meu amigo. No caput, no peculato próprio, nós temos 2 figuras dolosas. São elas o peculato apropriação e o peculato desvio. Então, sempre recapitulando. Nós temos de um lado o peculato próprio, que está no caput do 312, e do outro lado o peculato impróprio, que está no parágrafo 1º do 312. No caput, nós encontramos 2 figuras dolosas, peculato apropriação e peculato desvio. Vou lançar uma pergunta, me digam o que vocês acham. Ismael, essa é para ti. O bem particular pode ser objeto de peculato? O bem particular pode ser objeto, por exemplo, de um peculato apropriação? Meu amigo Ismael Nunes. O bem particular. Porque é claro que bem público pode. É óbvio que se apropriar de bem público, na condição de funcionário público, eu pego um bem da repartição pública onde eu trabalho, eu pratiquei apropriação, peculato apropriação. Agora, e se for bem particular? O bem particular pode? A resposta, meu amigo Jarles, é sim, vírgula,
desde que o bem particular esteja em poder da administração pública. Já matou meu amigo Rodrigo Brasileiro. Um caso de prova para vocês verem onde eu quero chegar com essa indagação. Pensem comigo. O juiz expede um mandado, o mandado de busca e apreensão, o mandado de penhora e manda o funcionário público cumprir. Quem? O oficial de justiça. O oficial de justiça vai até a casa do executado, bate na porta, entra, começa a cumprir a ordem do juiz e durante a execução do mandado judicial, ele vê um celular em cima da mesa dando sopa. Ele vê que não tem ninguém olhando, pega o celular, põe no bolso e leva para casa. Ele praticou durante o cumprimento das suas funções de oficial de justiça. Ele praticou peculato? Esta é a pergunta. Ele praticou peculato? No meu exemplo do oficial de justiça, ele praticou peculato? O que vocês acham? Cumprindo as suas funções, cumprindo a ordem do juiz. Então, no exercício do seu mistério, ele praticou peculato? Diz o Fontana furto. Diz o Ismael furto simples. E aí, concordam? Mulher de direito. Que legal esse perfil, querida. Diz o Rodrigo, não. O Alan, não. Diz a Grace, sim. Grace, querida, não. A resposta é não. Oi, Ingrid, tudo bom? Não. A resposta é não. Isso aí, pessoal. Vocês estão botando furto. Vocês mataram. Porque eu já dei a resposta. Aquele celular é um bem particular, não há dúvidas. Ele está em poder da administração pública? A resposta é não. Olha o professor Barbie, meu amigo Barbie. Esse cara é bom, esse Barbie. O Barbie é tão bom que ele dá aula, inclusive de direito penal. Hein? Eu admiro muito o professor Barbieri. Um beijo, meu amigo, tá? Sabe que eu sou teu fã, hein? Aquele bem é bem particular, só que ele não está em poder da administração pública, então não pode ser objeto de peculato. A resposta seria furto. Furto, crime comum, tá? Seria diferente se, por exemplo, um funcionário público, vamos lá, um policial corrupto, durante o plantão dele, Grace, olha só, durante o plantão dele, ele vai até o depósito da delegacia de polícia e pega um celular apreendido. Aí não há dúvidas que é peculato. O bem particular pode ser objeto de peculato, desde que ele esteja em poder da administração pública. Tá? Bom, no parágrafo 1º, você tem o peculato impróprio, chamado também de peculato furto. O peculato impróprio ou peculato furto. Então veja, ali você tem outro crime próprio. Lembram que é crime próprio? Crime próprio é o que só pode ser praticado por funcionário público, tá? Janice, querido, um beijo, tá? Marli Melo, querida, tudo bom? E aí, Marília, tudo bem? Nós vimos na nossa live passada que nos crimes funcionais, crimes praticados por funcionário público, nós temos crimes próprios. Crimes próprios são aqueles que não podem ser praticados por qualquer pessoa, mas somente por aquele agente que consiga preencher certas condições que estão no tipo, certos elementos elementares que estão previstas em lei. Bom, tem que ser funcionário público. Agora, o particular que ajuda o funcionário público, que concorre para aquele resultado, sabendo que está ajudando um funcionário público, o particular também pratica crime funcional. Então, muito cuidado. A resposta é o artigo 30 do Código Penal. As elementares se comunicam desde que conhecidas. Tá? E eu falava do peculato furto, ou peculato impróprio. Peculato furto ou peculato impróprio. Olhem só. Aqueles que estão com código aberto, vejam que o 312, parágrafo 1º, ele vai falar da questão de se valendo da condição de funcionário público. Então eu só pratico o peculato furto se eu utilizar da minha condição de servidor do Estado. Ou seja, se o fato de eu ser funcionário público
me ajuda de alguma forma na subtração. Por exemplo, eu me coloco no exemplo, né? Se eu for até a minha promotoria, eu sou promotor, vou até a minha promotoria, eu arrombo uma janela, quebro o vidro e entro. Eu corto o fio do alarme. Eu coloco uma toca ninja. Eu vou lá e pego os computadores e vou embora. Isso não é peculato furto, isso é furto. O fato de eu ser promotor em nada me ajudou naquela subtração. Então lembra, seria diferente se eu fosse até a repartição pública onde eu trabalho e cumprimentasse o guardinha. Ô, seu Zé, ele já me conhece. Ô, doutor, pego o meu crachá, a minha carteirinha, abro a cancela. Eu tenho a chave dos computadores. Eu tenho acesso por ser funcionário do Estado. Então, para ser peculato furto, eu, de alguma forma, tenho que ter a minha vida facilitada no furto. Senão, não é peculato furto. É furto. É furto. Tá? O peculato, minhas amigas e meus amigos, é um dos poucos crimes funcionais, dos poucos crimes contra a administração pública que admitem a forma culposa. O peculato é um dos poucos crimes contra a administração pública a admitir a forma culposa. O parágrafo 2º traz o peculato culposo. E o peculato culposo, anota aí, ele é um crime parasitário. Ele é um crime acessório. Acessório ou parasitário. Por quê? Porque ele depende da existência de outro crime. Olha só. O peculato culposo é um crime parasitário. É um crime acessório. Porque ele depende da existência de outro crime. Então veja. Se o guardinha da repartição pública, ele dorme em serviço, e isso ajuda alguém a entrar lá e subtrair, quem entra e subtrai pratica peculato furto ou furto, conforme o caso, e o guardinha pratica peculato culposo. Cada um pratica um crime. O peculato culposo depende da existência de outro crime, é um crime acessório, é um crime parasitário. Bom, eu saio do peculato e ainda dentro dos... Como é que é, meu amigo Epicuro Grécia? Como é que ele teve acesso ao órgão público se não por ser funcionário? Nós temos casos de furtos até em delegacia de polícia, meu querido, tá? O sujeito entra quebrando a janela, não sei, entra mediante fraude, falsificando uma carteira, tá? Bom, eu saio do peculato 312 e vou para outros crimes funcionais muito importantes, que são, vamos ver juntos, o 316 e o 317. O 316 é a concussão. O 317 é a corrupção passiva. Eles são muito parecidos. A diferença está única e exclusivamente nos verbos nucleares. O 316, concussão, traz o verbo exigir. O 317, corrupção passiva, traz os verbos solicitar, receber e aceitar. Vamos ficar com o solicitar. Geralmente é o que cai. Geralmente o que cai nas provas é um sujeito que exige propina e um sujeito que solicita propina. Então veja, para ser concussão tem que ser uma exigência. Então ele determina o pagamento de propina, sob pena de. Agora, para ser corrupção passiva 317, ele solicita, ele pede. Olha, eu não lhe multo, mas deixa um cafezinho aí de R$1.000 para mim. Então veja, cuidado, Arthur. Olhem a pergunta do Arthur. Ô, Leozinho Sabino, meu amigo. Boa noite, meu grande amigo Léo Sabino, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Olhem a colocação do meu amigo Arthur. O Arthur diz assim, exigir é como se fosse ameaça. Aqui nós temos, meu amigo Arthur e amigos que me acompanham, nós temos aqui uma zona gris. Uma zona muito perigosa em que eu estou quase na concussão, quase na extorsão. Olhem a grande pegadinha das provas aqui. A grande pegadinha é o sujeito, na condição de funcionário público, durante o exercício das funções,
Pensa num policial militar corrupto que está fardado com a viatura, vai até o comércio, chega na loja de um comerciante e diz assim: a partir de agora você vai me pagar R$1.000 por semana, senão vão começar a acontecer assaltos na sua loja. Se houver, Arthur e demais amigos, violência contra a vítima ou grave ameaça contra a vítima, não é concussão, Arthur, é extorsão. Ainda que o autor seja funcionário público no exercício das suas funções. Eu explico tudo isso muito direitinho e detalhado, colocando jurisprudência do STJ no meu livro, tá? Então vamos lá. Se esta exigência de propina for mediante violência ou grave ameaça, você marca na prova extorsão, artigo 158 do Código Penal. Para que seja concussão, é uma exigência sem violência ou grave ameaça à pessoa. É muito difícil na prática nós sabermos quando termina a exigência sem ameaça e começa a exigência com ameaça. Mas na prova é esta a resposta correta. Se o exigir propina se der mediante violência ou grave ameaça à vítima, ainda que o autor seja funcionário público e esteja no exercício das suas funções, é extorsão. Artigo 158. Agora, se for uma exigência de propina sem violência ou grave ameaça à pessoa, aí você marca concussão. É o 316. E se não foi exigir, foi solicitar, meu amigo Henrique Direito a Dever, esse passou na prova, já tá com a vermelhinha na mão. Que legal, né? Se for uma solicitação sem violência ou grave ameaça, claro, solicitar é sem violência ou grave ameaça. Aí você marca a corrupção passiva. Então, exigir propina é concussão, 316. Solicitar propina é corrupção passiva, 317. Cuidado que, se o exigir for mediante violência ou grave ameaça, não é nem concussão e nem corrupção passiva. É extorsão. Artigo 158. Tá? Muito cuidado com isso, amigos e amigas. Bom, esses crimes, o exigir concussão 316 e, no caso do solicitar, vamos ficar com o verbo solicitar, da corrupção passiva 317, eles são crimes formais. Então eles se consumam, respectivamente, com o exigir, se for concussão, ou com o solicitar, se for corrupção passiva. Não precisa, querida Sueli, receber a propina para a consumação, a não ser no verbo receber da corrupção passiva. Mas eu estou falando de dois verbos, do exigir na concussão, 316, e do solicitar na corrupção passiva, 317. Nenhum dos dois exige o recebimento da propina, da vantagem indevida para a consumação. Então, na concussão, quando a exigência chega ao conhecimento da vítima, está consumado. Na corrupção passiva, no verbo solicitar, quando a solicitação chega ao conhecimento da vítima, está consumado. O recebimento da propina nos dois casos é mero exaurimento, que vai ser usado pelo juiz para exasperar, para aumentar a pena base, quando o juiz enfrentar na primeira fase o artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Tá? Os crimes são formais. Saio do capítulo 1º, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, e chego no capítulo 2º, crimes praticados por particular contra a administração em geral, onde estão, por exemplo, resistência, desacato, desobediência, corrupção ativa, descaminho e contrabando, dentre outros. A resistência. Quem já foi meu aluno já sabe, eu recebi um expediente da polícia em que o delegado indicia o rapaz por resistência. O fato foi o seguinte: havia um mandado de prisão legitimamente expedido contra aquele rapaz.
Dois, grande Rodrigo M. Flores, futura autoridade policial, um beijo, meu amigo, tá? Foram 2 PMs prender aquele rapaz. Quando o rapaz viu que ia ser preso, os PMs se aproximaram, o rapaz viu que ia ser preso, o rapaz, ele se abraça num poste. O rapaz se abraça num poste. E ele diz, ninguém me leva, ninguém me leva, ninguém me leva. E os PMs puxando o rapaz pelas pernas. Veio como resistência para mim. Negativo. A resistência, eu sempre coloco nas minhas aulas e coloco nos meus livros, é uma oposição ativa. A resistência é uma oposição ativa. É opor-se à execução de um ato legal, mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo. Por isso, ativa. Ativa porque só há resistência se o sujeito bater, se o sujeito ameaçar o funcionário público vítima. Então veja, no meu exemplo em que ele se abraça no poste, ele não está batendo, ele não está ameaçando o funcionário vítima, não há... Só para saber se nós voltamos, deu um cortezinho aqui. Voltamos? Me deem um alô aí. Tô vendo o coraçãozinho, acho que voltamos, né? Deu um cortezinho de alguns segundos. A internet chove no Rio Grande do Sul, então a internet, vocês sabem, né? Ela oscila e a gente fica na dependência. Então tá. E eu dizia para vocês que se não há violência ou grave ameaça contra o funcionário vítima, não há o 329, não há a resistência. Vai ficar salvo, meu amigo Wendel, vai ficar, tá? Não há resistência, pode até haver desobediência, mas resistência não haverá, tá? Resistência 329 significa uma oposição ativa. Ativa, por quê? Porque é um sujeito que vai para cima, que bate, que ameaça. Então que investe contra o funcionário público vítima, tá? No que tange a desobediência, artigo 330 do Código Penal. A pergunta que eu farei às senhoras e aos senhores é: descumprir medida protetiva de urgência. Descumprir medida protetiva de urgência, fixada com base no artigo 22 da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Configura a desobediência do 330? Descumprir medida protetiva de urgência, fixada com base na Lei Maria da Penha, configura a desobediência, o crime que está no artigo 330 do Código Penal? Qual deve ser a nossa resposta? Pensem comigo. O sujeito, ele foi advertido pelo juiz, ele estava... Ó, tô vendo o Ismael dizer não, a nossa internet falhando. Ó, a Sueli dizendo não, o Léo não, não diz a Ana, não diz a Ana. 2 Anas, Ana Cristina, Ana Brígida. Ninguém falou a resposta que eu queria, hein? Parou aqui, professor. Travou! Mas já tá voltando. Espere uns segundos que volta. O David diz não. Olha, o Gibran diz sim. Ninguém até agora disse a resposta que eu queria. Nem os que disseram não e nem os que disseram sim. Sabem por quê? Porque a resposta é depende. Mariana, querida, a resposta é depende. Sebastian, a resposta é depende. Não é o Sebastian, Sebastiana, querida. Boa, Adri, a resposta é depende. A resposta é depende, Sérgio, Léo, Sebastiana. Isso aí, a resposta é depende. Sabem por quê? Antes da Lei 13.641. Que lei é essa, professor? Bom, é a lei que cria o 24A, o crime da Lei Maria da Penha. Então, se você abrir a Maria da Penha, a 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, você verá que tem um crime, tá lá, 24A. É o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência fixada com base na Maria da Penha. Tá lá, 24A. Esta lei que cria o 24A, como eu te disse, a 13.641, é do dia 3 de abril de 2018, mas ela começa a viger no dia 4.
no dia em que ela foi publicada no Diário Oficial do Poder Executivo da União. Antes da vigência da lei que criou o 24A, estava pacificado na jurisprudência do STJ que o fato era atípico. O fato era atípico. Por quê? Se o direito penal é a última ratio, princípio da subsidiariedade penal, é a última instância, se o direito penal só incide, ele só intervém quando outros ramos do direito não conseguirem solucionar de forma satisfatória o conflito social, o que dizia o STJ? Calma lá. Descumprir medida protetiva de urgência já traz sanções que estão na própria Lei Maria da Penha. Descumprir medida protetiva de urgência faz ensejar inclusive a prisão preventiva, com base no artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal. 313, 3 do CPP. Tá lá? É uma possibilidade de preventiva para garantir a execução de medidas protetivas. Está expresso no CPP, Código de Processo Penal. Então vinha o STJ e dizia, bom, se já tem consequências na Maria da Penha e no Código de Processo Penal com a preventiva, não tem crime. Então o crime de descumprir medida protetiva de urgência pessoal só passa a existir a partir da vigência do 24A. 4 de abril de 2018. Lei 13.641. Então, quando nós temos o 24A vigendo, é que nós podemos falar em crime de descumprir medida protetiva de urgência fixada com base na Lei Maria da Penha. Então, essa é a pegadinha, hein? Se te perguntarem, tem crime? Depende. Se o descumprimento foi praticado antes do 24A, não. O fato é atípico. Eu tive denúncias minhas no Ministério Público rejeitadas pelo Judiciário. O que eu achava um absurdo. A denúncia rejeitada pelo Judiciário. Então o sujeito assinava perante o juiz, se comprometendo que não ia mais procurar a mulher, que não ia se aproximar dela a distância de 100 metros. Aí tomava umas, ia lá, chutava a porta, quebrava patrimônio da ex-esposa, batia nela e não tinha crime de desobediência. Desobediência. Não tinha. Só passa a ter o crime especial da Lei Especial Maria da Penha, o 24A, a partir de abril de 2018, portanto. A partir da vigência da lei que cria o 24A. Tá? Bom. Ai. Tudo certo? Vamos lá então. Em homenagem, quem é que me perguntou sobre a denunciação caluniosa? Foi o Arthur? Não me lembro, acho que foi o Arthur. Vamos lá, Arthur, nós temos mais 5 minutos de live. Alguém me perguntou sobre denunciação caluniosa. Então eu falei de crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, primeiro capítulo. Falei de crimes praticados por particular contra a administração em geral, segundo capítulo. E agora eu vou falar de um crime praticado contra a administração da justiça, que é a denunciação caluniosa, conforme pedido do meu amigo Arthur. Bom, fui eu. Isso aí, Arthur. A denunciação caluniosa, Arthur e amigos e amigas, está no 339 do Código Penal. O verbo nuclear é dar causa. Dar causa é provocar. Então é provocar uma investigação, que pode ser policial ou administrativa, contra alguém, imputando crime a esta pessoa de que o sabe inocente. É um crime que exige, Arthur, exige o dolo direto. É um crime que não admite dolo eventual. Por quê? Porque no momento em que eu provoco, vamos lá, o que acontece no mais dos casos? O que acontece é um sujeito que vai à delegacia de polícia, registra uma ocorrência contra alguém, imputando um crime a esta pessoa, sabendo que a pessoa é inocente. Então acaba movimentando a máquina policial contra uma pessoa inocente. Isto é denunciação caluniosa. Exige dolo direto, porque eu tenho que saber que a pessoa é inocente. Não cabe dolo eventual. 339 do Código Penal. Não cabe dolo eventual. E agora vem a pergunta. O 339 caput fala em imputação de crime. Se eu for até a delegacia de polícia, Arthur, amigos e amigas, se eu for até a delegacia de polícia e imputar falsamente uma contravenção a alguém, eu pratiquei denunciação caluniosa?
Se eu imputar falsamente uma contravenção a alguém, eu pratiquei denunciação caluniosa 339 do Código Penal? E aí? O Gabriel me fala do caso Neymar. É um bom exemplo, Gabriel. É um bom exemplo. Hein? Quero saber se vocês... a Juju, minha amiga Juvenita, diz não. Rodrigues ADV, não. Alan, não. Moura, não. Contravenção, não, me diz o Alexandre. Acho que não, Ismael. Hein? Incrível essa aula. Obrigado, querida Marli. Hein? Osvaldo. Hein? Não tem nada de depende aqui. Sandra, não. E o prêmio e a nota 10 vai para o meu amigo Osvaldo Almeida. Não, é o 340, estamos no 339. Epicuro, você matou também. Você matou, meu amigo. Hein? Deixei de namorar para assistir a aula. Ela espera um pouquinho, 40 minutos para a gente aprender um pouquinho de direito penal. Hein, Gabriel? Olhem o 339. Ismael, meu amigo, olhe o 339. Veja que o caput do 339 fala em crime, mas o parágrafo 2º fala em contravenção. Então a resposta é sim, pessoal. Se eu for até a delegacia de polícia e imputar falsamente uma contravenção a alguém, sabendo que a pessoa é inocente, eu pratiquei denunciação caluniosa? Sim. Só que a pena é reduzida, de metade. Está no 339, parágrafo 2º. Esta é a grande pegadinha, sabem por quê? Porque a gente tem a mania de fazer um paralelo com a calúnia. E a calúnia, sim, artigo 138 do Código Penal, só cabe em imputação de crime. Imputação falsa de crime, né? Caluniar é imputar falsamente um crime a alguém. Não existe calúnia de imputação de contravenção, aí cai na difamação. Então calúnia é só crime. Mas denunciação caluniosa, crime ou contravenção, tá? Eu vi um de vocês, olha só, o Alan fazia comparativo. Eu vou fazer um comparativo pro Alan antes de encerrar. Um de vocês falou assim, pô, professor, sou deficiente em direito penal. Por favor, quem falou, volte aqui para mim, por gentileza. Pro Alan e para todos vocês, pra gente encerrar. Calúnia. O bem tutelado é a honra objetiva. Denunciação caluniosa, bem tutelado é a administração da justiça. Calúnia, imputação de crime. Denunciação caluniosa, imputação de crime ou contravenção. Calúnia, em regra, ação privada. Denunciação caluniosa, ação pública incondicionada. Calúnia, cabe retratação, artigo 143. Denunciação caluniosa, não cabe retratação. Lembrem deste paralelo. Lembra, Alan. Aí você mata.